Irmãos, na missa de domingo de manhã eu dizia que as grandes solenidades da igreja, ela celebra não só num dia, mas ela estende essa celebração por 8 dias como um só. Então, desde domingo de Páscoa até o segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia, a igreja ela celebra com as honras, com a solenidade, com a festa de um mesmo dia. Vocês reparam pela ornamentação do altar, pelos paramentos que a gente usa, pelo canto do glória. Tudo isso nos ajuda a entender a grandiosidade que é celebrar a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e no evangelho que escutamos hoje, estamos ainda no primeiro dia da semana. Estamos ainda no domingo no qual Jesus venceu a morte. Essa aparição que nós escutamos é aquela aparição na qual São Tomé não está presente. É assim, a primeira vez que ele aparece, Tomé não está presente, os outros 10 que restaram, nós vimos o Senhor, eu só vou acreditar se eu puder tocar a sua mão e os seus lados, que é o evangelho que vamos escutar no próximo domingo. Bom, mas o que acontece? Nesse contexto da Páscoa de Jesus, nós temos que nos lembrar sempre, meus irmãos, a Páscoa de Jesus, essa passagem que ele faz da morte para a vida, é algo que também acontece nas nossas vidas. Nós que somos batizados, nós sabemos que no Antigo Testamento havia acontecido aquilo que era a figura da Páscoa de Jesus. Qual é que era a figura da realidade? A passagem do anjo exterminador no Egito, que matou os primogênitos dos animais e dos homens. A passagem do povo de Israel da escravidão para a vida livre a partir daquele anjo exterminador, né? A pé enxuto pelo Mar Vermelho. E nós? Como nós vivemos a Páscoa de Jesus nas nossas vidas? Nós entendemos que aquela passagem do povo de Israel, a pé enxuto pelo Mar Vermelho, era uma figura daquilo que aconteceria na vida de Jesus, que passou da morte para a vida, a sua vitória, a sua ressurreição. Mas de que modo eu e tu, nós vivemos isso em nossas vidas, na nossa experiência diária? Como isso chega ao concreto do nosso dia a dia? Vejam, isso acontece, meus irmãos, quando nós passamos do pecado para a vida da graça. Assim como o povo passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, aquela água do Mar Vermelho, meus irmãos, era também um sinal, era também um símbolo do batismo que recebemos. Nós, portanto, quando somos batizados, somos chamados a passar da vida de pecado, da vida carnal, para a vida da graça, para a vida espiritual. E como isso fica evidenciado no evangelho de hoje? É muito interessante. Os discípulos que veem Jesus, qual é a primeira reação deles? Eles ficam assustados e cheios de medo, né? Repararam? Assim que Jesus aparece, a primeira reação deles é o medo, o susto. Só que o que Jesus faz? Venham cá, olhem para as minhas mãos e olhem para os meus pés. Sou eu. É a figura de Jesus, é a presença de Jesus que faz com que eles façam essa passagem do susto, do medo, para quais são os outros sentimentos que vêm depois? A surpresa e a alegria. Primeiro o susto, depois uma surpresa, calma. Primeiro o medo, depois a alegria. A consequência, um dos frutos da experiência com Jesus ressuscitado é a alegria, é a vida segura. Segura por quê? Porque nós reconhecemos que a nossa vida está plantada nas mãos de Deus. Vejam, meus irmãos, Jesus ressuscitado carrega as marcas da cruz. Por isso que ele diz: olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés. Vai dizer para Tomé: põe a tua mão no meu lado. Mas nós sabemos que aquelas mãos, aqueles pés, que foram cravejados por cravos, que foram atravessados por cravos, que acabaram por matar Jesus, porque o impediam de respirar, devido à dor que causava aquela laceração nas mãos e nos pés. Não mais saíam sangue, não mais estavam fedendo, com o perdão aqui da clareza nas palavras, mas eram um sinal.
agora da sua ressurreição, da sua vitória. Meus irmãos, se nós queremos também ser vitoriosos, se nós queremos também fazer a mesma experiência que Jesus, nós precisamos ter isso muito claro em nossos corações. Nós iremos passar pela morte, nós iremos passar pela dor, nós iremos passar pelas lágrimas, mas iremos passar e não permanecer. Entendem? Jesus passou pela morte, Jesus passou pelos cravos, Jesus passou pelo sofrimento, mas não permaneceu ali. E o seu sofrimento, as suas feridas, as suas chagas, agora não serve mais para matá-lo, mas são um sinal evidente da sua vitória. E como nós fazemos na nossa vida essa passagem, ficando ainda mais claro, sendo ainda mais evidente? Em seu nome, escutamos no Evangelho, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Escutamos no Evangelho. E na leitura, arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela me dizia assim: padre, eu recebi aqui em minha casa uma pessoa que é de outra religião cristã, é cristã, mas protestante, e ela estava me recriminando, porque dizia que eu rezava muito, que eu fazia muita penitência, e ela dizia: olhe, Jesus já sofreu por nós, Jesus já morreu por nós, não precisa mais disso não, isso é fanatismo, isso é exagero. Estão vendo a loucura? Meus irmãos, se nós não tivermos nas nossas vidas as marcas da penitência, do jejum, do joelho calejado da oração, são sinais da necessidade que temos de perdão dos nossos pecados, são sinais da necessidade da nossa conversão. Nós precisamos nos converter, meus irmãos. E para que nós nos convertamos, é preciso que nós façamos jejum, penitência, oração. O senhor vai falar disso, padre, no período da Páscoa? Nós estamos na solenidade das oitavas da Páscoa, eu sei. Mas é preciso que mesmo nesse período de felicidade, alegria, em que nós não devemos fazer jejum, esses dias, amanhã, por exemplo, sexta-feira, ninguém está obrigado a fazer abstinência de carne, porque estamos celebrando a Páscoa de Jesus, né? Ainda estamos vivendo a solenidade da sua vitória. Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que para nós ainda é de forma imperfeita. Nós ainda não estamos no céu. Nós precisamos de conversão, arrependimento de nossos pecados, para que Ele, podendo nos perdoar, possa também nos salvar. Peçamos a Deus, meus irmãos, nosso Senhor, que a Páscoa que aconteceu na sua carne, que aconteceu na sua vida, que aconteceu no seu corpo, foi Jesus que foi morto, foi Jesus que ressuscitou, aconteça também em nossos corações. Que nós façamos a passagem da morte dos nossos pecados, da tristeza que é viver uma vida ensimesmada, egoísta, presa em si mesmo, para a grande alegria que é viver na liberdade daqueles que são perdoados, daqueles que são feitos pelo batismo, filhos de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.